Salve, meus queridos! Faz muito tempo que eu não posto nada nesse canal, muito trabalho, muita responsabilidade, mas hoje eu vou trazer uma técnica para vocês aqui para graves, baixo elétrico, Hero 8, os baixos que você vai utilizar na sua track. Essa técnica é baseada numa técnica do Andy Wallace. Se você não faz ideia de quem é o Andy Wallace, dá uma pesquisada aí, porque o cara é o santo graal da engenharia. Então vamos lá, eu separei já uma seção aqui dessa track e vou tocar ela em contexto. Você vai ver que assim, ó, já tá bem tratado, tá ali na cara. Também tem aqui a técnica de stereo bass, que tá nos shorts aqui do canal, só você ir lá e ver, que ajuda a dar uma presença melhor nos graves. Mas para você ver no contexto, já tá bem legal. Mas dá para a gente melhorar. E essa técnica, originalmente, ela consiste em 2 plugins, que são pagos, mas você tem uma saída e pode visitar o site da Analog Obsession, que faz simulações dos plugins mais famosos do mundo com uma qualidade surreal. Isso é uma propaganda gratuita, eu já estou acostumado com eu fazendo isso aqui no canal. Então você vai precisar de um equalizador Neve. Originalmente, o Andy Wallace usa o 1073. Eu vou estar utilizando o 1023 porque é o que eu tenho aqui à disposição. E também um channel strip da SSL. E calma, como eu falei, existe uma saída para caso você não tenha acesso a esses plugins. A única diferença é que você vai acabar consumindo mais slots, né, do seu insert para colocar os plugins. Para destrinchar o que é o SSL Channel Strip, eu estou aqui com o manual da SSL 4K Collection, né, e o Andy Wallace usa o G. Tá, mas vamos nas especificações para a gente destrinchar o que é o Channel Strip. Aqui diz que o Waves SSL 4K Collection consiste em 4 componentes principais. Aqui a gente tem os dois tipos de consoles, o E e o G. A gente tem o G Master Bus Compressor e o G Equalizer. Esse Master Bus Compressor, adivinha quem é? É esse queridinho aqui, que vocês acredito que vocês conheçam. Existe uma simulação dele gratuita na Analog Obsession chamada Buster SE. Essa aqui é a página da Analog Obsession, link na descrição. Se a gente vir nessa parte de Dynamic Processing, vocês vão ver que o Buster SE se encontra aqui, e até com algumas opções a mais do que o original. Agora, se a gente vir na aba de equalização, vocês vão se deparar com SSQ, que é o equalizador da SSL. E se a gente vir em Color, Preamp, Saturação, a gente vai encontrar esse bundle aqui do Bridge Pre. E aqui você tem o compressor, Preamp e Channel Strip da Neve. Então, ao invés de você utilizar dois inserts de plugin, se fosse o 1073 ou 1023 como eu estou usando, e o SSL Channel Strip, você vai acabar usando 3 slots, que é o para o 1073, o SSQ e o Buster SE. Mas agora vamos ao que interessa. O primeiro passo, depois que você já tratou os seus graves, é adicionar o 1073 ou 1023, colocar na frequência mais próxima de 40 Hz, que no meu caso aqui é 35, eu acredito que seja um padrão da Neve. Não esqueça de habilitar o High Pass. E aí aqui, nessa seleção de 35 Hz, cara, tu pode botar 100% de acentuação dessa frequência aqui. Ah, mas vai ficar muito grave. Calma, é isso aí, exatamente isso aí que a gente quer. Então, antes e depois de colocar esse 1023, já ficou com bastante peso, bem encorpado, mas é um grave que a gente não quer tão acentuado assim. É aí que entra o nosso querido SSL Channel Strip. Aqui eu fiz um High Pass, né, por volta dos 42 Hz para cortar um pouco daquele sub. Sujeira, pessoal, sujeira. E aqui em cima eu vou cortar por volta dos 8K, porque acima disso não tem muita coisa interessante, né? Cada caso é um caso, que para mim é o que eu estou fazendo. O importante aqui é essa seção em azul que vocês estão vendo aqui, tá? Esse que é o importante. Aqui na faixa dos 240 Hz, vocês vão dar uma atenuada aqui. Tem uma atenuada de 2 dB, né, e 4. Isso vai depender do ouvido de vocês. E eu também acentuei um pouco aqui, né, das médias,
né, em 1K e quase 2K aqui e aqui por volta dos 4K, 5K, né, deu um boost aqui de 4,5 e aqui de 4, né. E é isso basicamente. Essa parte aqui vai depender muito do som que vocês querem trazer para a faixa de vocês. O importante é isso daqui, tá. Novamente, isso aqui em azul. Corta, faz um filtro ali de 40 para baixo ali para tirar o que está embolado e faz essa atenuação aqui por volta dos 200 a 300 Hz, tá. Procura aí onde tem mais aquela sujeira, né, aquele mud, a lama, e retira um pouquinho. E aí na parte de dinâmicas do compressor, a gente vai ter um ratio aí de 4:1, um release relativamente lento, quer dizer, não é tão lento assim, mas também não é tão rápido. Vocês estão vendo aqui. E o threshold, né, para dar aquela beliscada legal e controlar um pouco mais as dinâmicas. Então, adicionando a parte de equalização e mais a de compressão, é isso aqui que a gente tem. Lembre-se sempre de fazer a compensação de ganho, tá? Porque adicionar aqueles 35 Hz com 1023 vai acrescentar volume. Então, depois que você fizer aquela correção com o channel strip da SSL, você faz a compensação de ganho, trazendo de novo o volume para baixo, para onde ele estava antes de você começar a fazer esse processo. Ah, mas então por que que não utilizou só nível ou só SSL? Não sei, mas se fosse para chutar, eu diria que é porque o Andy Wallace prefere, né, gosta, tem apreço por essa coloração, a característica que os circuitos da Nivea trazem. E o SSL, ele é mais transparente. Então, a gente poderia dizer que ele adiciona característica, coloração e depois faz a correção. Mas é isso, galera, né? Vou tocar aqui agora o antes e depois, tá? Vou desligar aqui o meu 1176 para fazer uma comparação justa, né, com esses dois plugins aqui, tá bom? Fiquem aí com o resultado. É isso aí, se você curtiu, gostou desse conteúdo, se inscreve aí, me segue no Instagram, me segue lá na Twitch também, eu Midas Greco. Eu sei que eu tô sumido, mas quando possível eu vou trazer dicas para vocês e coisas valiosas que não se vê muito por aí. Deixa um comentário aí de alguma coisa que você quer saber, ou algum feedback ou sugestão para um próximo vídeo.